Oi, segundo ano, tudo certinho com vocês? Bom, se eu tô certa aí no meu cronograma, eu tô na minha segunda aula de matemática 1, ou terceira videoaula, contando também a matemática 2, e hoje a gente começa oficialmente a segunda apostila. Então, entramos no caderno 2. Então, na apostila 2, lá de matemática 1, eu vou começar o módulo 7, perfeito? O professor Lídio vai começar o módulo 7, só que em matemática 2. Vamos lá. O que tem nessa apostila? Eu já comentei com vocês que a gente continua com análise combinatória, certo? Claro que agora num grau mais profundo. Então, assim, ó, na primeira apostila nós conhecemos vários problemas envolvendo análise combinatória. Eles não falavam exatamente dessa palavra, eu que estava sempre falando com vocês. Então, primeira situação que a gente teve foram com problemas de princípio fundamental da contagem, aqueles que a gente ficava assim, ó, com 5 possibilidades, vezes 4 possibilidades, vezes 3 possibilidades, aquele que a gente ia diminuindo, né? Não precisava de uma fórmula. Depois nós vimos o fatorial de um número natural, aprendemos o que era fatorial e tudo mais. Daí chegaram a vez das permutações simples. O que eram as permutações? Aqueles problemas que ficava trocando de ordem, envolvia todos os elementos de um conjunto. Falamos dos arranjos simples. E por último, fomos falando das combinações. Então, combinações simples 1 e combinação simples 2 foi o que fechou o segundo módulo. Então, vocês vão estar fazendo a primeira verificação de aprendizagem em cima de combinações simples. Perfeito? Tá, então quem por acaso não assistiu isso, corre atrás, vai assistir, que tá bem tranquila a verificação, tá? Eu e o professor Lídio preparamos com bastante carinho. Perfeito, gente? Então vamos ver o que a gente vai começar agora, tá? Então, olha assim, agora quando a gente entrar na segunda apostila, então é aquilo que eu falei, os problemas têm um nível de profundidade maior, claro que eu vou começar de leve, selecionando os mais tranquilos, e muitas vezes a gente vai precisar atrelar duas fórmulas. Tipo assim, eu uso a fórmula de permutação e a fórmula de combinação, ou a fórmula de arranjo e a fórmula de combinação, tá? Então, vamos lá, pessoal, começando aí efetivamente a nossa apostila. Lá na página 9, vai ter uma seção chamada Para Começar. Então, no final de tudo, depois dessa aula, eu vou lembrar vocês, eu quero que vocês leiam atentamente essa página. O Para Começar, ele é um problema de combinação simples, mas que acontece assim, ele vai precisar fazer um ajuste, não adianta só usar a fórmula. Se eu só colocar a fórmula, eu não vou estar chegando no número real. Então, é uma percepção que a gente não está acostumado a ter, a gente não está treinado a ter. Perceber que aquilo vai acontecer, então eu vou ter que fazer tal ajuste. Então, eu quero que vocês leiam atentamente. Se ficar dúvida, a gente tira na aula online, porque ele começa lá na página 9, continua na página 10, né, explicando a resolução. E assim, como ele é um problema muito grande, eu não vou ficar aqui falando dele, porque senão eu fico essa aula inteira falando dele. Então, vocês acham que vocês conseguem ler e daí entender o probleminha. Se ficar alguma dúvida, eu explico melhor presencialmente, tá? Presencialmente não, né? Na aula online, tá? Vamos lá. O que acontece, gente? A gente já conhece várias coisas de análise combinatória, né? Então, eu conheço as fórmulas da permutação. O que é permutação mesmo? É quando eu tenho uma quantidade de elementos, eu vou ficar trocando eles de lugar. Então, é só eu fazer o fatorial desses elementos. Nós já conhecemos a fórmula de arranjo, que é quando a ordem importa. Quando eu tinha lá um probleminha de pódio, de quantas maneiras eu posso compor o pódio? Eu tenho 5 pessoas, 5 atletas correndo numa determinada prova, de quantas maneiras eu posso compor esse pódio para os 3 primeiros colocados? Ou o problema que envolve cargos, presidente, vice-presidente, secretário, aquela coisa. A ordem trocou, ficou diferente. Ou mesmo com números, né? Quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Então, isso são problemas de arranjo. Detalhe, probleminhas de arranjo não precisa de fórmula. Eu posso resolver pelo princípio fundamental da contagem, tá? Foram lá os problemas mais iniciais na nossa apostila 1. E finalizando, a gente falou de combinação. Então, os 2 últimos módulos da apostila 1, foi o módulo 5 e o módulo 6, falava especificamente das combinações simples. Então, combinação é quando a ordem não importa. Perfeito? Vamos lá. Primeiro exemplo. Uma empresa
construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. E aqui tinha o quadro falando qual era o formato dessas senhas. Aí a questão continua. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que este número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é... Daí tinha lá 5 opções. Alguém lembrou dessa questão? Alguém lembrou? Parabéns quem lembrou. Quem lembrou dessa questão é porque fez uma atividade dentro do Maestro que eu pedi para vocês. Lá no início assim, da nossa quarentena, eu mandei algumas questões, eu enviei algumas questões para vocês e essa estava lá dentro. Né? Então, como ela também exige um recordar agora no módulo 7, eu resolvi pegar aquela questão e quem não tinha conseguido fazer, agora vai conseguir. Teve uma turma que me pediu, eu não lembro agora que turma que pediu que eu fiz essa questão. Mas vamos lá, gente. Eu fui salientando aqui o que ela quer. Ela espera atrair 1 milhão de clientes. Então, acho que eu coloquei isso lá no próximo slide. Isso. Eu posso resolver esse problema por princípio fundamental de contagem. Eu não preciso usar uma fórmula para isso. A empresa espera ter 1 milhão de clientes. Por isso que eu tinha deixado destacado lá. A empresa quer uma quantidade de senhas superior, então, a esse 1 milhão de clientes. Ela precisa ter uma quantidade superior, por quê? Por que não pode ser só 1 milhão de senhas? Porque se entrar 1 milhão e 1 clientes, ela já não consegue dispor uma senha para ele. Mas que tem que ser inferior ao dobro. Ou seja, ela quer uma quantidade de senhas, que eu chamei de N, que vai estar entre 1 milhão e 2 milhões de senhas. Podemos usar os 10 algarismos e podemos usar as 26 letras oficiais lá do alfabeto. E detalhe, falou que podia repetir. Então, por isso que é bem fácil de fazer pelo princípio fundamental da contagem esse problema. Ele não é difícil. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular cada um dos formatos. Tá? Qual era o primeiro formato? O primeiro formato era uma letra e 5 dígitos, ou 5 algarismos. Então, uma letra dentre as 26. Uma letra dentre as 26 vai ficar como? E depois eu vou ter 5 dígitos dentre os 10. Então, eu vou ter 26 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso aqui vai dar 2 milhões e 600 mil senhas. Não é isso? Passou. Lembra que ele falou que ele queria uma quantidade superior a 1 milhão, mas inferior a 2 milhões? Então, esse formato está descartado. Não posso usar esse formato. E já acabou entrando no meu segundo formato, mas tudo bem. O segundo formato falava assim, ó, 5 dígitos. Então, D de dígito, tá? 5 dígitos. Se são, desculpa, 6 dígitos. Então, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, 10 para o sexto. Eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso está dando 1 milhão. Ai, André, acho que é essa. Ele falou lá no problema, volta a ler o problema, que elas têm que ser superior a 1 milhão. Terceiro formato. Letra, letra, dígito, 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 dígito. Letra a letra, gente. Eu tenho 26 possibilidades para essa, vezes 26 para essa. E dígito, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. 26 vezes 26, 676, vezes 10 mil, isso aqui já deu 6 milhões, 760 mil senhas. O quarto formato era dígito, 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 dígito e dígito. O que acontece aqui? Ficaria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 100 mil.
100 mil é muito pouca senha, então não pode ser esse. Consequentemente, vai ter que ser esse, né? O que acontece? Aqui eu tinha letra, 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 dígito e dígito. Então, eu tenho 26 possibilidades, vezes 26 possibilidades, vezes 26, vezes 10, vezes 10. Então, quando eu faço 26 vezes 26, vai dar 676. Depois, vezes 26, não lembro, dava alguma coisa. Só que daí, vezes 100, deu lá 1.756.000 senhas. 1.756.000 senhas está nesse intervalo aqui, ó, superior a 1 milhão e inferior a 2 milhões. Olha só, um probleminha de princípio fundamental da contagem. Vocês vão encontrar no módulo 7 uma questão que eu vou pedir, que fala também de senhas. Então, é um jeito bem parecido de resolver, por isso que eu resolvi colocar esse exemplo, tá? Então, parabéns para quem já tinha feito isso lá no Plural Maestro, era para ter feito mesmo, né? Mas quem não tinha conseguido, tá aí a questão. Beleza, gente? Vamos para mais um exemplo. Quantos anagramas da palavra brinquedo não possui as letras E, D e O juntas? Deixa eu tentar fazer um negócio. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está dizendo que ele não quer que a E, D e a O... não consegui não. Eu estou tentando pegar um marca-texto aqui para mostrar para vocês. Não sei porque que não está funcionando. Volto eu para o meu ponteiro. Depois eu tento outra hora. É muita tecnologia que eu estou tendo que aprender. Eu acho muito legal. Então, vamos lá. E, D e O juntas e nesta ordem. Tá, volta, porque eu fiquei brincando com a questão, né? Com o meu brinquedinho ali. Quantos anagramas da palavra brinquedo não possui as letras E, D, O juntas e nesta ordem? Gente, quando fala de anagrama, eu preciso lembrar que eu estou usando o quê? Permutação, tá? Então, quando a gente vai falar de permutação, a gente vai usar aquela fórmula mais simplesinha. O que eu posso fazer aqui? O que eu pensei como resolver essa questão quando eu vi pela primeira vez? Vou fazer o total das permutações e vou tirar aquelas que a E, D e O estão juntas nessa ordem. Vocês lembram como é que faz isso? Esqueceu, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, vamos lá. A palavra brinquedo tem 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou fazer o total. Permutação de 9. Permutação de 9 é 9 fatorial. Então, é só fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Isso vai dar 362.880 anagramas. Tá, agora o que eu não quero? Eu não quero as letras E, D, O juntas nessa ordem. Ainda bem que ele falou nessa ordem, dá menos trabalho. O que eu tenho que fazer quando fala que está juntas? Eu tenho que grudar e contar como uma letra. Então, das 9 letras que a gente tem, eu vou pegar 3 e vou grudar. Vai sobrar quantas? Vão sobrar 6 letras. Então, eu fiz isso aqui. Eu não quero elas juntas, então eu grudei a E, D e O. Observa que, olha só, E, D e O está formando uma única letra e está sobrando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas detalhe, não é para deixar fixo aqui e não contar. Esse EDO pode estar aqui, pode estar aqui no meio, pode estar aqui na penúltima posição. Elas só tem que estar juntas, mas não juntas começando, não juntas terminando. Então, eu junto e aí eu vou fazer o quê? Eu vou permutar. Vou permutar quantas letras? 9? Não. 6? Não. Eu vou permutar 7. Por que 7? Porque a E, D e O conta como uma, e aí as outras 6 letras que a gente tinha da palavra brinquedo. Então, permutação de 7 é o fatorial de 7, que vai dar 5.040. Então como é que fica a minha questão mesmo? Bom, eu não quero a E, D, O juntas. Então, eu vou pegar o total de anagramas menos o que nós não queremos. Isso vai dar 362.880 menos 5.040, 357.840 anagramas da palavra brinquedo. Perfeito? Então, eu também quis relembrar nesse momento com vocês
uma questão de permutação, porque eu vou pedir na apostila, e aquilo que eu já falei, vai estar misturadinho, tá? Agora, essa daqui, eu vou fazer com vocês uma questão da página 15, a questão 3. E ela é bem interessante. Então, o próprio material sugere que a gente resolva essa questão com os alunos. Ele sugeriu outras, mas eu vou deixar para vocês porque vocês vão conseguir. E eu vou fazer. Então, quem quiser dar uma pausadinha no vídeo agora para acompanhar a questão, mas eu coloquei ela aqui. A questão fala assim: numa festa, todos os moradores da casa se cumprimentaram com um abraço entre si. Mais tarde, os moradores da casa vizinha chegaram à festa e cumprimentaram todos os presentes com um aperto de mão. Sabendo que ocorreram 48 apertos de mão e que no grupo que chegou havia, olha o detalhe, hein, 2 pessoas a menos do que havia na casa, pode-se concluir que o número de abraços foi de... Daí, tinha lá as opções, 28, 48, 24, 18, 16... Vixe, para tudo. O que essa questão está falando? Primeiro que isso foi bem antes do Covid, né, gente? Que agora ninguém se abraça, ninguém aperta a mão, não pode chamar vizinho. Mas vai passar, vai passar. Isso tudo vai passar. Então ele falou que tinha uma festa, que os moradores da casa se abraçaram bem gostoso. Ai, que saudade de um abraço apertado. Mais tarde chegaram os vizinhos na festa e cumprimentaram então só com um aperto de mão. Ocorreram 48 apertos de mão. Outro detalhe, do grupo que chegou, tinha 2 pessoas a menos que o grupo que já estava. Então, na casa tinha uma quantidade de pessoas e chegou um grupo um pouquinho menor, 2 pessoas a menos. Tá, quando aperta a mão, então o grupo novo chegou e apertou a mão de todo mundo. O que acontece? Como é que eu vou descobrir esse aperto de mão? É só eu multiplicar, né? A quantidade de pessoas que chegou ali, pelo aperto de mão. Ele chegou um, cumprimentou um. Chegou, cumprimentou todo mundo. Chegou e foi cumprimentando todo mundo. Então, claro que os da casa vizinha não cumprimentaram-se entre si. Então, foi quem chegou e que cumprimentou os moradores. Tá. Olha como é que eu resolvi isso. Eu chamei de N o total de moradores da casa. E de N menos 2 o total de vizinhos, porque tinha 2 vizinhos a menos. Aí, assim, ó, o total de moradores vezes o total de vizinhos tem que dar 48 apertos de mão. Ah, tem gente já pensando assim, prof, faço o chuveirinho aqui, distribui isso. Não precisa. Se eu fizer uma distributiva, claro, eu vou ter uma equação de segundo grau completa, que eu posso resolver por soma e produto. Um resultado vai ser positivo e o outro é negativo, mas não pode ter uma quantidade negativa de pessoas, então jogo o negativo fora. Cansei, só de pensar que eu ia ter que fazer soma e produto ou Bhaskara, que eu sei que tem gente que adora fazer um Bhaskara, né? Tá sabendo para quem eu tô mandando esse recadinho. Então, olha só. O que eu pensei? Se é um número, total de pessoas tem que ser número natural, não pode ser quebradinho. Um número vezes outro, que é 2 unidades menor e dá 48. Já acharam? Tem certeza que já? 8 e 6. 8 vezes 6, 48. Então, quem é o N, gente? N é quem eu chamei de total de moradores da casa. Então, o total de moradores é 8. É isso que a questão pediu, o total de moradores? Não, ela quer saber o total de abraços. Qual foi o total de abraços entre os moradores? Opa, são 8 moradores. Para abraçar, um abraço normal de 2 em 2. Então, faz diferença eu abraçar meu marido me abraçar? Não, continua sendo o mesmo abraço. Então, é um problema de, quando a ordem não importa, combinação. Como eu falei muito de combinação nas últimas aulas, só coloquei rapidão. Combinação de 8 para escolher 2, 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial, isso vai dar 28, alternativa A. Bonitinha essa questão, né? Resolvi fazer ela para vocês, assim, preenche lá na apostila, tá? Deixa bem bonitinho. Gente, agora vocês vão fazer um pouco de exercício. Vocês vão, lembra que eu falei que vocês precisam ler atentamente a sessão para começar, tá lá na página 9. Leiam, se tiver dúvida, eu explico para vocês, ou então o Lídio explica para 203 e 204, tá?
Na página 13, eu quero praticando aprendizado 2, 3 e 5. Na página 15, praticando aprendizado 6, 7 e 8. Na página 15, DH 1 e 2. Página 16, DH 4, 5 e 7. E deu. Já ficou muito grande essa aula. Beijo, fiquem com Deus. Eu encontro vocês no nosso Hangout.